Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Thiago Lazarim, mais uma vez aqui com vocês. Nós estamos encaminhando então para o final do semestre, para o final do ano letivo. Então eu gostaria de agradecê-los durante essa caminhada, agradecer os intérpretes de Libras que estão conosco hoje, que são o Sidney e a Carol. E também lembrá-los, antes de começar a aula, de que está disponível no canal do Centro de Mídias as trilhas antirracistas. Então, é um canal que está junto com o CMSP e tem vários vídeos de diversos professores daqui do Centro de Mídias, das diferentes disciplinas, dos diferentes itinerários, cada um fazendo a sua parte no que diz respeito a essa questão da educação antirracista e além também de outros vídeos com o pessoal do movimento negro, o pessoal que está engajado nesse tema, tá bom, pessoal? Então, é esse o recado que eu tenho para dar e finalmente, então, nós vamos fazer mais uma aula que é de sistematização de todo o conteúdo que a gente viu no segundo semestre. Então, nós vimos diversos assuntos ao longo desse semestre e os assuntos, eu falei de alguns deles na última aula. Eu vou fazer a continuação dessa sistematização, ou se você preferir, dessa retomada, desse resumo também. Não é um resumo exatamente, é uma releitura das aulas que nós já fizemos aqui. Então, tudo que eu for falar aqui não é novidade, mas essa reapresentação das aulas, ela permite compreender esses mesmos assuntos, talvez com outro viés, com uma outra forma, o que acaba auxiliando na nossa compreensão. Tá certo, pessoal? Então, eu vou fazer um sobrevoo mesmo, eu vou falar de um modo mais rápido sobre cada um dos assuntos abordados e vou relacioná-los de uma outra forma, portanto, tá certo? Então, a primeira questão que nós vamos ver de um dos assuntos que nós já abordamos nesse semestre é a razão, a questão da razão, que vocês vão ver aí no slide, que está aqui disponível, eu vou ler para vocês, diz respeito à inteligência e à lógica das pessoas e das próprias coisas com as quais nos relacionamos. Desse modo, a razão consiste nas leis do pensamento e nas regras da ação ética, enquanto reflexão sobre os atos. Então, pessoal, eu vou ressaltar uma das dimensões que é importante da razão, que é justamente o caráter reflexivo da razão. Então, a razão, ela sempre se volta para si mesma também, como num espelho, por isso a ideia de reflexo, né? Então, a razão, ela só pode ser considerada como tal, ou seja, algo da ordem racional, da ordem lógica, no momento em que ela se critica também, né? Então, ela critica a realidade, a crítica não é uma coisa negativa, nem nada disso, a crítica é justamente esse questionamento, né? Esse olhar que duvida, esse olhar que não acredita passivamente no que vê. Então, esse olhar da razão, que é um olhar crítico, aquele olhar ativo, aquele olhar que se volta sobre as coisas da realidade e retorna para si também questionando a si mesma. Então, a razão, ela questiona os seus pressupostos, os seus postulados, ou seja, os fundamentos, as bases a partir das quais ela forma um juízo. Então, essa é uma questão muito importante sobre a razão que nós enfatizamos aqui ao longo desse semestre. E então a razão, ela não é algo que pode ser dissociado da nossa existência como seres humanos. Então a razão, ela é eminentemente humana também. Então quando nós pensamos numa razão que está descolada do ser humano, nós não falamos exatamente sobre a razão, porque a razão, ela deve considerar os fins dela também, né? Por isso que eu falei do aspecto reflexivo, ou seja, a gente pode pensar na razão a partir das operações que ela realiza, ou seja, dos meios para atingir um fim, mas se essa razão, ela não estiver vinculada a um fim, ou seja, a um destino de todas essas ferramentas que ela mobiliza,
para realizar justamente uma ação, ela não está sendo razão de verdade, né? Então a razão ela precisa justamente se questionar a sua finalidade, sobre a sua finalidade, ou seja, para onde leva esses cálculos que ela realiza, o que significa ela realizar diferentes cálculos, diferentes equações, enfim, diferentes operações da razão, diferentes métodos, diferentes caminhos, onde isso vai dar, né? Então, a razão ela deve se questionar também sobre a sua aplicação, ou melhor, na nossa linguagem aqui, da sua finalidade, tá certo, pessoal? Então, vou passar mais um slide para vocês. Origem. Então, a raiz da palavra razão provém do grego logos e do latim ratio, e ambos significam aproximadamente a ideia de ordem, medida e proporção. Quando pensamos na razão inerente às coisas, pensamos que a realidade em si é racional. Com essa perspectiva, nos referimos à razão objetiva. Por outro lado, quando pensamos no aspecto da razão ética, nos referimos à razão subjetiva. Então, como que eu posso explicar isso? Na verdade, então a razão é um todo, vamos pensar assim, é uma totalidade, mas como toda totalidade, ela possui duas faces. No caso, nós estamos chamando essas duas faces, uma de razão objetiva e a outra de razão subjetiva. A razão objetiva se refere às coisas em si mesmas, independentemente da gente. E então existe até uma pressuposição de que a nossa inteligência ou a própria razão mesmo conseguiria descobrir a ordem, a proporção, a medida nas coisas mesmas. E a outra dimensão dessa razão, que é a razão subjetiva, leva em conta o sujeito que observa essas coisas. Então, essa ordem, essa medida, essa proporção deve estar no sujeito mesmo. É ele que vai dar sentido ou doar sentido a essas coisas que estão fora dele, por assim dizer. Então são duas faces de uma mesma moeda. E a filosofia ela entra em grandes embates, em grandes dilemas a partir dessa dicotomia, se eu posso dizer, né? Porque houve então na filosofia uma espécie de dualismo, ou seja, aqueles filósofos que para afirmar um lado precisavam negar o outro, e vice-versa também, né? Então aqueles que aderiam ao lado da razão objetiva criticavam a razão subjetiva e vice-versa, né? Quem aderia à razão subjetiva criticava a razão objetiva, dizendo, portanto, que a razão estava num desses dois lugares e não nos dois ao mesmo tempo, né? Enfim, mas a coisa evoluiu bastante, ainda hoje há quem enfatize mais uma razão, a razão subjetiva ou a razão objetiva, né? Mas geralmente essa razão que nós utilizamos hoje para doar sentido, ela passou por várias etapas, eu comentei algumas delas, eu falei sobre a fenomenologia ao longo do ano letivo, eu falei sobre o positivismo, eu falei sobre diferentes, vamos dizer assim, escolas da filosofia, tradições filosóficas, pressuposições filosóficas que levavam a um lado ou a outro, mas de qualquer forma essas questões elas ainda não foram totalmente superadas, mas nós avançamos bastante em relação a esse dualismo, ou seja, nós estamos agora pensando de um modo mais global, ou então de um modo mais dialético ou dialógico, fazendo com que essas duas razões sejam contempladas justamente como constitutivas de uma totalidade, né? Então a razão subjetiva e a razão objetiva, as duas juntas podem dar conta da verdade sobre a nossa realidade, tá certo, pessoal? Então agora vamos no outro slide, né? Vou ler para vocês. Penso, logo existo. Cogito ergo sum, a célebre frase do filósofo René Descartes exemplifica em que consiste a intuição intelectual. Isso porque, quando penso, sei que estou pensando, e tudo isso se passa no puro nível intelectual, sem depender de um dado externo.
E eu fiz uma ilustração aí que parece ser um pouco complicada da gente associar, mas eu vou tentar dar conta disso, né? A primeira coisa que a gente vê aí é que se trata de uma coisa analítica, né? Então, essa análise faz parte da razão, ou seja, o que o René Descartes, como filósofo, ele propõe é que a realidade ela seja esquadrinhada dessa forma como vocês estão vendo. Para a gente ter realmente um conhecimento verdadeiro, seria, portanto, necessário essa divisão da realidade em partes constitutivas. Então, quanto mais nós tentarmos decompor essa realidade em partes para depois fazer um repercurso, ou seja, né, a gente vai ter uma determinada ideia, a gente tem que justamente decompor essa ideia em suas partes e reconstituir essa ideia, essas partes todas, justamente numa nova ideia, né? Então, por exemplo, a linguagem matemática é um pouco isso, né? Aliás, esse é o plano cartesiano, porque o filósofo René Descartes, além de ser filósofo, ele era matemático e a sua contribuição para a filosofia ela também se dá na matemática, né? Então esse plano cartesiano ele é totalmente coerente com a sua ideia de filósofo, né? Então essa ideia da matemática de poder perceber, identificar as partes constitutivas da realidade de um objeto, do conhecimento que seja, isso é muito presente na filosofia do René Descartes. E agora, associando isso a essa ideia do cogito ergo sum, do penso logo existo, né, que essa é a tradução para o português dessa expressão em latim, é justamente o seguinte: essa razão que nós temos, ela identifica a realidade, mas ela só, para ela ter certeza realmente de que ela existe de fato, ela precisa se basear numa ideia muito firme, numa ideia bastante estável, né? Então, qual seria a certeza que se parte, né? Seria essa, né? Seria esse denominador comum, que é a ideia de que eu penso, né? Porque pensar, então, seria a nossa única certeza. Então, indo para essa parte, para esse mínimo da nossa razão, para esse átomo da nossa razão, que seja, enfim, para esse fundamento da nossa razão, o fundamento principal é esse quadradinho principal da nossa razão, a partir da qual nós podemos formar qualquer outra ideia, essa ideia de que eu penso, de que eu penso, então eu existo, né? Então, se eu penso, esse pensar me dá essa qualidade, esse predicado de existir. Uma coisa está associada à outra. E se eu não pensasse, eu não teria certeza dessa existência. Mas como eu penso, e eu penso em diversas circunstâncias, eu posso pensar acordado, eu posso pensar dormindo, mas esse pensar ele me acompanha o tempo inteiro durante a minha existência. Daí, então, a ideia do eu penso, logo existo. Esse, então, pessoal, seria um método cartesiano, esse tão falado método cartesiano, que é justamente o de partir do simples para o complexo dessa realidade que é a mais imediata, portanto, essa certeza do pensar e que me faz existir, etc., para, a partir disso, poder formar novas ideias, tá certo, pessoal? Então, isso, antes de tudo, é um caminho, um método. É um caminho pelo qual o filósofo pode caminhar, né? Então, o filósofo ele precisa de um método para pensar. Isso é uma outra coisa bastante importante. O filósofo ele precisa se basear em dados que são confiáveis e quem faz isso é o método mesmo, né? É justamente essa preparação, esse planejamento, esse modo de poder ordenar, né? Então essa ideia da razão, ela é eminentemente essa ideia da ordenação e que tem tudo a ver com o método, né? Porque é o método que dá uma certa ordem às ideias. As ideias precisam estar organizadas para que a partir disso
haja então argumentos, enfim, conceitos, ideias que sejam justamente confiáveis, verdadeiras, etc. Tá certo, pessoal? Então, tá aí mais uma parte da explicação. Vamos passar um novo slide. Verdade. Então, olha só. Eu falei muito da palavra verdade até aqui. Agora a gente vai ver justamente o que ela significa, né? Eu vou ler para vocês então esse slide. A ideia de verdade possui diferentes acepções, a depender de sua origem etimológica. Aletheia, palavra grega, e veritas, palavra latina. E tem também emuná, não está escrito aí. Emuná seria a palavra hebraica. A primeira delas diz respeito àquilo que permanece na memória e se revela ao espírito por sua autoevidência. A segunda diz respeito à precisão de um relato sobre algo. Isto é, a verdade não se refere às coisas mesmas, mas como elas são enunciadas por meio da linguagem. Eu dei essa aula também, foi uma das últimas aulas que eu dei, ela pertence à atividade 5, e nessa aula eu falei dessas ideias que são a aletheia, a palavra grega, a veritas, palavra latina, e emuná, a palavra hebraica. E a palavra grega eu enfatizei bastante a dimensão que é da história, que é justamente da memória. Então, algo é verdadeiro na medida em que esse algo ele perdura no tempo e é possível identificar em algo o seu passado, ou seja, a sua origem. Então, se você quiser conhecer a verdade sobre algo, você precisa conhecer a sua origem. E a origem está no passado por uma questão lógica de cronologia, né? Já a palavra latina veritas identifica a verdade com o presente. Então já não é o passado, é o presente. E a força então está nesse momento presente e está na própria linguagem. Então, em vez da verdade estar no objeto, que, por exemplo, tem a sua origem, etc., a verdade está em quem enuncia a verdade. Então, vamos fazer um paralelo com o que eu falei no começo da aula. Eu não falei sobre a razão objetiva e a razão subjetiva? Então, é isso. A palavra verdade grega, aletheia, ela enfatiza a dimensão da razão objetiva, do objeto do conhecimento. E a palavra veritas, que é a palavra latina, identifica a verdade no sujeito do conhecimento, a razão subjetiva, portanto. Então existe essa correlação da verdade, né? Só que daí, então, pensando no sujeito, a gente vai pensar então na linguagem. Então, como que nós identificamos a verdade de algo? Na razão que está na linguagem, né? A partir da linguagem que nós conseguimos ordenar uma verdade. Então, como que nós fazemos esse teste sobre a verdade de algo? Esse teste está justamente na sua lógica, na sua coerência. Então, se os argumentos eles são muito bem encadeados, se essas ideias elas não contradizem umas às outras, e isso é o que vai mostrar se algo é verdadeiro ou não. Então, a pessoa que fala sobre algo, é nela que você tem que confiar ou desconfiar da sua verdade, né? Então a verdade você vai ver nas palavras das pessoas, né? As palavras sobre algo. Isso é uma outra coisa interessante. Só para não ficar disperso, eu falei também desse outro sentido em outras aulas que é da palavra emuná em hebraico. É um outro sentido de verdade que não está nem no presente nem no passado, mas sim está no futuro. Então é a questão da predição, né? O que pode ser justamente previsto. Então a ciência faz isso, né? A ciência que faz muitos testes, ela pode prever consequências futuras por todo esse estudo de experimentação que existe a partir dessa relação principal da razão, que é de causa e efeito, né? Então, conhecendo a causa e o efeito das ações, é possível predizer o que vai acontecer no futuro, dadas determinadas condições para fazer uma experiência, tá certo, pessoal? E é o sentido prevalecente na ciência, esse sentido aí da palavra verdade em hebraico, emuná. Tá certo, pessoal? Isso também de acordo com o livro Filosofia, Iniciação à Filosofia, da Marilena Chauí. Beleza, pessoal? Falei então desses 3 conceitos, né, de verdade. Eu vou falar então de um outro agora, tá certo? Vamos lá então.
metafísica, eu vou falar de um outro assunto, aliás, né? Então o slide que vem é sobre o assunto metafísica e eu estou relacionando esses assuntos, né? Vamos lá. Trata-se do ramo da filosofia que visa ao conhecimento das coisas em si, nômeno ou essência, admitindo que tais realidades estão para além de nossa experiência sensível. E essa imagem procura ilustrar essa ideia de essência, né? Eu penso, por exemplo, nos florais, enfim, existe um princípio que é a essência, e os florais eles são feitos assim, né? Quem gosta de conhecimento alternativo, essas medicinas alternativas, vai saber do que eu estou falando. Mas tudo bem, se você não conhece, eu vou falar então dessa ideia de essência. Essa ideia de essência, pessoal, ela tem a ver com a verdade, justamente, a verdade de alguém ou de algo. Um princípio que está em algo que, às vezes, esse princípio que vai dizer que essa pessoa é ou que esse objeto é, na verdade, ele se revela com o passar do tempo, né? Então, tem toda a questão do devir, da transformação. Então, por exemplo, na filosofia grega mesmo, que eu falei dessa ideia da aletheia, né? Que a verdade está na origem, mas conhecendo a origem de algo, você também pode dizer sobre a sua essência. E você pode também dizer, justamente conhecendo essa origem, o que essa coisa vai se transformar também, né? Então, por exemplo, o ser humano, né? Vamos falar então do ser humano. O ser humano, ele nasce, um bebê, daí ele se desenvolve, se transforma em criança, adolescente, adulto e depois idoso. E essas transformações todas, elas não anulam a essência do ser humano. Existe uma verdade nesse ser humano, então uma essência nesse ser humano, que está em todas essas transformações, né? Então, a verdade está na transformação mesmo. Então, o que é a verdade sobre o ser humano? É ele percorrer todos esses caminhos, todas essas fases da existência, até que ele amadureça e conclua a sua vida realizando tudo aquilo que ele deveria realizar, né, como ser humano que ele é. E assim sucessivamente, né, com todos os outros objetos vivos, objetos ou seres vivos também, né? Então, a gente pode pensar desse devir para seres inanimados, né, porque até os seres inanimados eles se transformam, e os seres vivos também, né? Os seres vivos se transformam ainda mais rápido aos nossos olhos, né? Então, essa ideia da transformação é importante, mas também existe uma outra ideia da essência, que é justamente que tem uma palavra-chave, e essa palavra se chama identidade. Então, a essência tem a ver com essa ideia de identidade. Então, o que é algo que é idêntico a uma pessoa, né, pela própria palavra, pelo próprio sentido, é algo que é idêntico, mas ao mesmo tempo não é também, porque uma identidade ela só pode ser expressa por outra palavra. Então, qual que seria a verdade sobre mim, Tiago, por exemplo, né, eu que estou dando essa aula? Eu teria então uma identidade que seria uma outra palavra, que pode ser uma qualidade, um predicado meu, que poderia expressar essa minha essência, né? E qual seria então? Tiago, professor, né? Então, essa seria a minha essência, portanto, ser um professor aqui do Centro de Mídias ou qualquer outra coisa, né? Mas resumindo, então, essa ideia do nômeno, ela está identificada na coisa, né? Então, por exemplo, você que está me observando, eu não sou você, obviamente, você está me vendo. Para você, eu sou um objeto, né? No sentido de que você é o sujeito e você me vê como algo que, enfim, está distante até do seu olhar e etc., assim como várias outras coisas estão. É algo externo a você, não é a sua razão. Então, eu sou um objeto do seu conhecimento, talvez, né? Por mais que eu seja um sujeito, por mais que eu também seja um sujeito e me sinta como tal também. E, aliás, falando disso, eu vou fazer só um parênteses rápido, é muito interessante a gente pensar nessa questão da razão objetiva, nessa questão da razão subjetiva, essa questão
que está sempre presente nas nossas discussões, que é a objetificação, que é justamente essa atitude da pessoa compreender ela mesma, os seus iguais, os seus familiares, pessoas que são muito semelhantes a ela, como sujeitos, e aquilo que é estranho a ela como objetos, ou seja, como coisas que não têm a mesma dignidade, não está no mesmo patamar. E, de certa forma, todo esse conhecimento que nós herdamos, até mesmo da filosofia e etc., nos induz a esse caminho mesmo, né? A gente pode pensar que existe também uma certa força do conhecimento que faz com que a gente olhe para a realidade e perceba a realidade como se ela fosse algo externo a nós e também inferior a nós. E que nós, eu digo, seres humanos, né, enfim, ou pessoas de uma determinada etnia ou de um grupo específico, né, esse nós ele seja superior a outros nós. Então, o nós de outras comunidades, de outros povos e etc. Esse é um problema fundamental, crucial também na filosofia, né? Então, e da razão, portanto. Então, o que nós aprendemos também com esse embate entre razão objetiva e razão subjetiva é a gente fazer esse exercício de reflexão e de reconhecimento também, né? Então, é algo que está ali em Hegel, por exemplo, na Fenomenologia do Espírito, que é um livro muito importante da filosofia, chama Fenomenologia do Espírito. Essa ideia de que a razão, o conhecimento, ele é reflexivo, ele retorna para si mesmo diferente do que ele sai da gente, né? Então, nós só nos tornamos indivíduos, sujeitos, pessoas exatamente, na medida em que nós reconhecemos o que é diferente de nós e nós incorporamos esse diferente à nossa identidade, ou então à nossa subjetividade mesma, né? Ou seja, nós só nos formamos enquanto indivíduos na medida em que nós nos deparamos de uma forma igual, né, com outros indivíduos, igual na nossa diferença. Então, esses outros indivíduos, eles têm a mesma dignidade que a gente, esses outros indivíduos, eles são tão sujeitos quanto a gente, eles têm a mesma racionalidade ou os mesmos potenciais que a gente, etc. E nós percebemos esse outro com uma certa estranheza, porque, lógico, esse outro não nos é familiar e tem outras coisas também, mas é essa estranheza que vai compondo a nossa consciência, né? Quanto mais coisas estranhas nós nos deparamos, mais se expande a nossa consciência, mais nós nos tornamos pessoas inteligentes, mais nós nos tornamos pessoas também capazes de transitar de um lugar para o outro, né? Enfim, mais maleáveis, mais empáticas, portanto, e mais amáveis também, e tantos outros adjetivos, né? Mais afetuosos e tudo mais. Então, pessoal, é importante a gente fazer esse exercício de ir e voltar para o outro, né? Nesse sentido, eu estava falando de essência, só para concluir a aula, a gente acaba colocando em dúvida essa questão de essência, porque nós nos transformamos tanto, a nossa consciência, por causa disso mesmo que eu acabei de falar, ela se transforma tanto que aquele ser inicial que você era é muito diferente desse ser que você se transforma atualmente, né? Embora o Hegel mesmo dê o exemplo, por exemplo, da árvore, né? Ou seja, da árvore que se transforma em madeira, da madeira que vai compor uma casa, etc., a essência ela permanece a mesma a despeito de todas essas transformações, e enfim, a madeira queima e ela desaparece, etc., mas está ali um princípio que permanece. A gente pode pensar assim a respeito de nós mesmos, né? Mas a gente pode pensar também que a nossa essência é justamente a nossa transformação, a nossa capacidade interminável de recriação de nós mesmos, tá certo, pessoal? Então, eu vou ficando por aqui, agradeço a vocês por essa aula e a gente se despede aqui desse itinerário, tá bom? Um grande abraço e valeu!